Eu cumprimento a cada um dos nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma bênção estarmos mais uma vez aqui, estudando a nossa revista de Cristologia, que trata especificamente da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós chegamos aqui naquilo que é de mais importante para a nossa salvação, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi um projeto estabelecido por três pessoas especiais desde a eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Traçaram o plano da salvação, demonstrando que o único meio de salvar a humanidade era através do sacrifício vicário de Jesus. E nós vamos estudar na lição de hoje, já vamos aqui para o estudo de número 7, que traz como título sobre a morte de Cristo. Vamos para o comentário introdução. E nós vamos ver que Cristo se ofereceu voluntariamente como Cordeiro de Deus, manso e humilde, para nos salvar e para nos dar a condição de sermos redimidos diante de Deus e livrar-nos da condenação do inferno. Que Cristo, ele veio para cumprir tudo aquilo que estava determinado por Deus desde a eternidade, e que nós agora temos motivo de muita alegria, de muita paz, de muito gozo, por termos a grande notícia de que Cristo se voluntariou desde a eternidade para morrer por cada um de nós. Aqui no tópico 1, fala da morte de Cristo anunciada no Pentateuco. A morte de Cristo, irmãos, ela é o fundamento da fé cristã. É a cláusula sine qua non do decreto de Deus. Sem a morte de Cristo, Deus não tem nada a dizer à humanidade. É o sacrifício de Cristo que nos justifica e que nos aproxima diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, diz que, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós igualmente obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos e também nos gloriamos na presença de Deus. Então, o centro da redenção do homem está previsto em João 3,16, onde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mesmo deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eurico Bergsten, ele diz que a morte de Cristo é o tema central do céu e que desde a eternidade, antes da fundação do mundo, já estava prevista a morte de Cristo como solução definitiva para o pecado. Aí nós vemos que Deus, no seu conhecimento antecipado de todas as coisas, ele viu desde a eternidade que o homem pecaria antes mesmo do homem ser criado. Antes mesmo dele ter criado os montes e formado o princípio do pó do mundo, ele já havia visto que o homem pecaria, e ele, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, estabelece um plano chamado de plano de economia da salvação e determina qual seria o papel de cada um. E o papel do Filho seria esvaziar-se da sua glória, se revestir de carne e de sangue e humilhar-se até ao ponto de sofrer a morte mais horrenda de todas as mortes, que é a morte por crucificação. E ali nós vemos que Deus cumpre a sua promessa, mas antes de cumprir a sua promessa, ele começa de uma maneira maravilhosa a anunciar ao longo de toda a história judaica a morte de Cristo como sendo o evento mais importante para a salvação do homem. Na agenda divina não havia outro evento mais importante para a reconciliação do homem para com Deus, a não ser a morte de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 3, 23 também diz que todos pecaram e destituídos, foram barrados, impedidos, tirado o acesso da glória de Deus. E que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte.
Mas Paulo nos anima de uma maneira maravilhosa, dizendo em oposição a isto que o dom gratuito de Deus é a vida eterna que nos foi concedida por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Tito capítulo 2, versículo de número 11, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. Efésios 2, 8, ele nos diz que foi pela graça de Deus que nós fomos salvos. Que não foi por obras nossas que nós pudéssemos prover a redenção, mas que foi através da iniciativa de Deus em que nós tivemos acesso. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E muitos sábios e profetas de Deus, eles anteciparam os aspectos mais significativos da cruz do Calvário. Deus usou homens desde as primeiras páginas de Gênesis até o Apocalipse, até o livro de Malaquias, me perdoem, para mostrar como ele estaria apresentando de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito clara, muito incisiva, através de todos os sacrifícios oferecidos, como ele deveria fazer para se aproximar da humanidade. O tópico 1.2 nos fala da morte de Cristo nos sacrifícios patriarcais. Os patriarcas, desde o período do dilúvio em que Noé oferece o primeiro sacrifício a Deus, o homem sempre sentia a necessidade de aproximar de Deus. Mas parece que sempre havia no coração do homem uma ânsia muito grande por saber que ele, por seus próprios méritos, não podia se aproximar de Deus. E ele tinha na figura do sacrifício um elemento muito importante e um meio de aproximação, e que, de uma maneira muito estranha, os sacrifícios que eram oferecidos a Deus como gratidão pela bênção que Deus havia dado, pela prosperidade das colheitas, e também com o pedido de perdão pelos pecados, era sempre aceito por Deus, como forma de Deus demonstrar que isso se aplicaria diretamente à pessoa do seu Filho morrendo por cada um de nós. Então, desde os primórdios da humanidade, todas as nações sempre viam no sacrifício uma maneira de se aproximar da divindade. E não foi diferente com a nação de Israel. O povo de Israel, os patriarcas, sempre viu no sacrifício um meio de aproximação. Era Deus mostrando a eles que pela própria justiça e pelo mérito humano, o homem não conseguiria se aproximar de Deus por sua própria força, pelos seus próprios méritos e pela sua própria vontade. Então, iniciando ali o período dos patriarcas, nós vamos ver que a morte de Cristo está prevista em toda a Escritura Sagrada. A primeira previsão, a primeira promessa que Deus faz em Gênesis 3,15 de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás, é uma promessa de como Cristo venceria Satanás e a morte na cruz do Calvário. E aquilo ali é chamado de proto-evangelho, sendo esta a primeira promessa feita pelo próprio Deus de que ele enviaria o seu Filho como Redentor da humanidade. Deus, então, ele mata um animal inocente, mostrando como ele deveria entregar o seu Filho inocente para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário e para restabelecer a comunhão que um dia foi perdida no Jardim do Éden, a partir do momento em que Adão e Eva foram enganados pelo diabo, seus olhos foram abertos e eles passaram a ter consciência de culpa diante de Deus. De tal modo que eles fizeram roupas de figueiras para se cobrir da sua vergonha, porque eles viram que estavam nus. O pecado sempre mostra que o homem está descoberto diante de Deus. E é somente a cobertura do sangue de Jesus é que nos tira a vergonha do pecado e nos justifica diante de Deus. A morte de Cristo também é vislumbrada no sacrifício de Abel. Abel oferece um sacrifício que agradou a Deus, sendo este sacrifício mais excelente do que o sacrifício de Caim, porque foi um sacrifício cruento, um sacrifício sanguinolento, um sacrifício em que uma vida
teve que ser sacrificado e o sangue teve que ser derramado para que o homem pudesse ter, então, para que aquele sacrifício, então, agradasse a Deus. Então, o sacrifício de Abel representa o sacrifício de Jesus. E nós vemos também que Noé, ao fim do dilúvio, ele oferece ali um sacrifício a Deus de aves limpas logo que ele sai ali da arca, depois que as águas do dilúvio baixaram. E nós vemos também na pessoa de Abraão, que é chamado por Deus, e Deus faz uma aliança com ele, e Abraão, então, ele faz um altar de sacrifícios a Deus, lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 11 ao 17, e ele separa ali animais e aves limpas, e ele corta pelo meio, divide em bandas as partes daqueles animais, e ele deveria, então, acender o fogo para sacrificar aqueles animais a Deus. Mas Abraão, ele, cansado de tanto enxotar as aves de rapina que vinham para comer aquele sacrifício, ele acaba desfalecendo e dormindo com um sono profundo. Aí Deus faz com que no fim da tarde um fogo do céu venha e passe entre as partes para mostrar que ele mesmo é que estava completando o sacrifício e que ele mesmo estava estabelecendo a aliança com Abraão, demonstrando que era através da morte de Cristo que Deus estaria estabelecendo uma nova aliança com a humanidade. Então, o sacrifício de Cristo era visto por todos os patriarcas, desde Noé até Jó. No período patriarcal, nós vemos ali os homens oferecendo um sacrifício sempre como um meio de aproximação, de reconciliação, de obter a graça e o favor de Deus no tempo necessário. Aqui no tópico 1.3 fala da morte de Cristo prevista no Pentateuco. E Pentateuco é os 5 primeiros livros da lei de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Nesses 5 livros ali a gente vai ver de uma maneira maravilhosa como Deus revela Cristo e sua crucificação para cada um de nós. Nós vamos ver que no livro de Gênesis, Deus já no proto-evangelho mostra que alguém viria como descendente da mulher para pisar a cabeça de Satanás e estabelecer a reconciliação através da sua própria morte, ele pudesse nos religar com Deus. Já no livro de Êxodo nós vemos a imagem de um tabernáculo, Deus criando um tabernáculo, e esse tabernáculo recebe a glória e o poder de Deus. Dentro desse tabernáculo está o Santo dos Santos com a Arca da Aliança, e ali, atravessando o segundo véu, nós temos ali, na primeira tenda, o altar de incenso, a mesa dos pães da presença e a menorá, que era a única iluminação que havia dentro daquele tabernáculo. E no dia da expiação, o sacerdote percorria o caminho do altar até o Santo dos Santos. Deus exigiu que se fizesse um grande altar de bronze, que quando o ofertante entrasse dentro do cercado do tabernáculo, ele pudesse já se deparar com a imagem de um grande altar de sacrifício. Ao passar pela porta, ele vislumbrava um grande altar de sacrifício. E quando ele passasse por aquele altar de sacrifício, ele poderia levar um inocente para que fosse a provisão de Deus para o seu próprio pecado, para a sua própria reconciliação diante de Deus. E ali então, a morte de Cristo é descrita no Cordeiro da Páscoa no Egito. Ali Deus, ele estabelece então a noite da passagem dos filhos de Israel, de 430 anos de escravidão, para uma passagem de liberdade e de uma vida plena na presença de Deus. E ali então simboliza a passagem da morte para a vida. Quando o cordeiro é morto e o sangue é colocado nos umbrais da porta de cada um dos israelitas, para evitar que o anjo da morte venha e mate os primogênitos dos filhos de Israel, é um prenúncio de como o sangue de Jesus, através da morte deste cordeiro, que é uma representação típica de Jesus, nós poderíamos alcançar
a nossa salvação, a nossa reconciliação, encontrarmos o favor imerecido de Deus para com cada um de nós, simboliza também a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para uma vida de liberdade, a passagem de uma vida de miséria para uma vida de paz longeva e de uma prosperidade maravilhosa na presença de Deus. Então, nós vemos no Cordeiro Pascal ali na terra do Egito como sendo um símbolo da morte de Cristo. Ali o cordeiro tinha que ser comido por toda a família e um cordeiro tinha que ser o bastante para a família. Se ele não fosse suficiente, Deus autorizou que os filhos de Israel chamassem ali o seu irmão, o seu vizinho israelita para comer se ele tivesse uma família pequena e o cordeiro fosse muita carne para que 2 ou 3 pessoas comessem sozinha. Então, aqueles vizinhos de pouca família podiam se reunir com o vizinho de maior família para que eles pudessem comer do cordeiro, para que não sobrasse da carne do cordeiro para o dia seguinte, para que esta carne não visse corrupção. E ao preparar o cordeiro, nenhum dos ossos daquele cordeiro poderia ser quebrado, porque estava simbolizando que Cristo jamais teria nenhum dos seus ossos quebrados durante a crucificação e nem que os seus ossos, seu corpo seria deixado na cruz para sofrer corrupção. Nós temos em todo o sistema sacrificial levítico a ideia da substituição penal. Deus ele envia ali para Moisés todo um cronograma de como o homem deveria se aproximar dele através do sacrifício. Era uma substituição penal do homem diante de Deus através de um sacrifício que era feito pelo próprio ofertante a Deus. O homem era levado para apresentar a Deus um cordeiro, um boi, uma ovelha, uma rolinha, que quer que seja, e imputasse sobre aquele animal todas as suas culpas, confessando os seus pecados, e depois aquele animal tinha a sua própria garganta cortada pelo ofertante, para que o ofertante sentisse na sua consciência o peso pela morte de uma vida inocente que teve que morrer para que ele pudesse viver. E aqui Deus deu instruções precisas a Moisés para que este sacrifício diário em tudo, através das suas cerimônias, dos seus ritos, das suas oblações, das suas ofertas de libação, das suas ofertas de farinha, das suas ofertas cruentas, que tudo isso pudesse apontar diretamente para o Calvário. E até Deus exigiu que se sacrificasse todos os dias, pela manhã e à tarde, 2 cordeiros. E esses 2 cordeiros falam dos 2 horários, um às 9 da manhã, em que Cristo foi entregue para ser crucificado, e do outro, das 3 horas da tarde, onde Cristo na cruz, ele deu o brado de consumação e disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para inculcar na memória dos filhos de Israel como ele deveria enviar o seu filho para morrer por nós, e que quando esse momento chegasse, os filhos de Israel não vissem a crucificação como estranheza, mas como o exato cumprimento daquilo que estava determinado nas Escrituras Sagradas. Tópico 2. Aqui Kevin J. Conner também vai dizer que o altar é um tipo de cruz e ela representa Cristo, ele representa Cristo e sua crucificação, dirigindo os nossos olhos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tópico 2 diz que a morte de Cristo é vista por toda a Escritura Sagrada. Aqui o fio de escarlate continua percorrendo as Escrituras. Nós já dissemos aqui que o fio de escarlate, na verdade, são como espécie de indícios ou provas ou rastros que Deus deixasse para que o homem pudesse continuar seguindo aquelas pistas e aquelas pistas desembocassem e chegassem até a pessoa de Cristo. E todos os holocaustos oferecidos, tanto ali pelos reis davídicos, também nos sacrifícios de Esdras, no pós-cativeiro, e também de Neemias, todos esses sacrifícios sempre apontavam para o sacrifício de Cristo. Sempre apontavam para a crucificação. E nós temos que entender que todas as vezes que se fazia uma comemoração, que se inaugurava algo, em que se celebrava uma grande festa diante de Deus, sempre estas solenidades vinham acompanhadas de sacrifícios, porque Deus exigiu que
tudo isso acontecesse, para que o povo se acostumasse com a ideia de ter que oferecer um sacrifício que agradasse a Deus. E o Salmo 22, Deus, ele sempre, de uma maneira maravilhosa, ele vem nos apresentando ali alguns passos importantes dentro dos textos proféticos e que flagrantemente nos demonstram todo o processo da crucificação. Se nós formos pegar o Salmo 22, que também é chamado de Salmo Messiânico, ou Salmo da Cruz, ou Salmo da Paixão de Cristo, nós vamos ver ali Davi se expressando de uma maneira, relatando o seu sofrimento, que cães raivosos o rodearam, que os seus inimigos meneavam a cabeça contra ele, dizendo que Deus, já que ele amou tanto a Deus, porque Deus não o salva, né? Se você pegar o Salmo ali, você vai ver que maravilha, que cumprimento maravilhoso. Então, leia para o seu aluno o Salmo 22, o Salmo da Paixão, para mostrar que 1000 anos antes da morte de Cristo, Davi já havia profetizado como Cristo deveria morrer. O profeta Daniel também profetizou que, decorridas as 62 semanas que estavam determinadas sobre o povo de Israel, o ungido seria morto e cortado da terra. E esse ungido que foi morto e cortado da terra é o próprio Cristo, que veio, morreu por nós e se entregou por nós na cruz do Calvário. O profeta Daniel também viu o momento em que o Messias, ou ungido de Deus, foi morto e também cortado da terra dos viventes. Ele foi levado de volta ao céu e lá ele está para vir e redimir de uma vez por todas o seu povo da maldição do pecado e nos levar para Deus. O profeta Zacarias também falou do pastor ferido e de como as ovelhas o abandonaram. E nós vemos que quando Cristo ele é preso ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras, nós vamos ver ali que todos os discípulos abandonaram Jesus, exceto o discípulo João, que foi o único discípulo, juntamente com as outras mulheres, que participou de todo o processo da crucificação de Cristo. Mas todos os outros foram abandonados, abandonaram Jesus, e essa previsão de que Cristo seria o pastor ferido. Ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Estava falando do momento em que os discípulos de Cristo o abandonariam. E Zacarias 12:10 nos diz que os filhos de Israel olhariam para ele, a quem eles tinham transpassado, e chorariam por ele, como quem chora pela morte de um filho primogênito. E ali nós vemos então que o Velho Testamento se encarrega de uma maneira maravilhosa de nos descortinar como seria a nossa redenção. Tópico 2.2 diz que a realidade da cruz agora se cumpre na nova aliança. Já no início do Novo Testamento, a verdade do Calvário estava prestes a se consolidar. João Batista, ao ver Jesus se aproximar diante dele, a Bíblia diz que ele dizia: eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso eu vim batizando. E aquele que me enviou a batizar disse: aquele sobre quem você viu o Espírito descer sobre ele, é esse o que batiza com o Espírito Santo. É esse o que é o escolhido como cordeiro para redimir a humanidade. E quando João está batizando ali no Rio Jordão, e ele vê Jesus vindo em sua direção, lá em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é saudado por João Batista, e João Batista, com certeza, ele abre os braços diante da multidão e aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os filhos de Israel já estavam acostumados com a figura de um cordeiro morrendo no lugar do pecador, já havia o cordeiro como a figura central do sacrifício, e eles entenderam que ali então, quando João Batista aponta Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo, eles entenderam que Jesus era o sacrifício prometido na lei para salvação de toda a humanidade.
Ao dizer isso, João Batista demonstra que Cristo era a provisão de Deus requerida na lei, né? E os israelitas, eles cotidianamente viam um animal inocente sempre morrendo em lugar do pecador, para que seus pecados fossem perdoados, e após a fala de João Batista, muitos discípulos de João Batista passam a seguir Jesus, por entender que Jesus era a salvação que há muito tempo o povo de Israel esperava, e que este seria o Cordeiro que Deus revelou ao mundo para aniquilar o pecado através do sacrifício de si mesmo. Tópico 2.3 diz que a morte de Cristo não foi uma peripécia. Não há dúvida, irmãos, de que a morte de Cristo foi, de fato, um assunto, um evento programado por Deus, e que isso não foi, dentro do ponto de vista humano, pode ter sido visto como um assassinato, como uma morte extremamente desonrosa, humilhante, triste, né? Mas dentro do ponto de vista da consciência divina, esta era uma virada de chave na vida da humanidade. Então, a morte de Cristo não pode ser visto como uma tragédia, porque Cristo, mesmo tendo o poder de escapar da morte, ele não resistiu à morte. O profeta Isaías viu Jesus sendo levado como um cordeiro mudo, levado ao matadouro, e como ovelha muda, ele não abriu a sua boca perante os seus agressores. Jesus nem sequer se defendeu das falsas acusações que os judeus lhe faziam, porque ele não tinha interesse de escapar da cruz. Ele estava entregando a sua vida voluntariamente. Lá em João 10:18, Jesus diz, a minha vida eu dou voluntariamente, ninguém a tira de mim, porque eu tenho o poder para dar a minha vida e tenho o poder para retomá-la de novo. Quando Jesus é traído por Judas, na noite em que ele foi traído, Pedro pega ali então uma espada e corta a orelha de Malco. E Jesus disse, Pedro, mete a tua espada na bainha. Você acha que se eu quisesse, eu não rogaria ao Pai, e o Pai teria enviado para cá 200 legiões de anjos para me salvar deste momento? Mas se eu fizesse isso, como é que as Escrituras se cumpriria, Pedro? Então Jesus tinha a consciência de que ele tinha que se entregar. Ele se entregou voluntariamente. A morte de Cristo não foi vista como uma peripécia, como um acidente ou como uma fatalidade. Cristo morreu porque realmente ele quis morrer. Então, a morte de Cristo não pode ser vista como uma peripécia. A peripécia significa um acontecimento trágico que muda a face das coisas. É como se eu pegasse o meu carro para viajar, planejando ter uma viagem maravilhosa, chegar no meu destino em paz, em sossego, de repente o meu carro quebra e eu não tenha levado nenhum step me preparando para aquele momento, porque eu fui pego de surpresa. Mas a morte de Cristo não foi uma surpresa para Deus, não foi uma peripécia, um acontecimento trágico que muda a face das coisas. Cristo sempre tinha na sua consciência que ele havia de morrer. Lá em João, no capítulo 20, versículo 18 e 19, Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse e padecesse muitas coisas e que ele fosse humilhado pelos príncipes dos judeus e depois entregue na mão dos pecadores para ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Jesus pergunta lá em Mateus 16, 18, ali, Mateus 18, né, para os discípulos lá nas terras de Cesareia de Filipe, quem dizem os homens que eu sou? Pedro dizendo muitas coisas, os discípulos dizendo muitas coisas. Pedro vem, toma a palavra e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, muito bem, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito do vosso Pai foi quem vos revelou. E a partir daquele momento, Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem ele fosse humilhado, que ele fosse traído por essa geração, que ele sofresse e padecesse nas mãos dos pecadores. E ele passou a falar várias vezes sobre a sua morte, e os discípulos não conseguiam entender. Pedro até tenta ali suavizar a situação, dizendo, Senhor, não faças tal, o Senhor não pode morrer.
E Jesus repreende Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do homem, mas a sua cogitação é de coisas que pertencem a esse mundo. A sua cogitação ela é animal e ela é demoníaca e nada tem a ver com a vontade de Deus. É como se Jesus dissesse: eu vim a este mundo para morrer. E ele identifica Satanás por detrás da fala de Pedro, pelo discernimento de espírito que ele tinha, e repreende Pedro, mostrando que ele deveria morrer. E aqui o apóstolo Pedro, depois da ressurreição de Jesus, lá no discurso de Atos, no capítulo 2, versículo de número 22, cheio do poder do Espírito Santo, Pedro tomando a palavra, ele diz: varões israelitas, é notório entre vós que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem e curando as pessoas através de sinais, de prodígios e de maravilhas, porque Deus era com ele, e que esse mesmo Cristo, que andou fazendo o bem e curando a todos, ele foi morto pela presciência e determinado o conselho de Deus. E nós vamos até abrir essa passagem aqui em Atos 2, 22, para mostrar isso de maneira mais clara para os nossos amigos, que diz assim: a este Jesus que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando pela mão de homens ímpios. Então, ele está dizendo que a este Jesus que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, foi crucificado pelas mãos de homens iníquos. Mas que Deus depois o ressuscitou dentre os mortos, porque era impossível que a morte o retivesse. Aqui nós entendemos que a doutrina da providência de Deus nos mostra que Deus ele cumpre a sua vontade. Por mais que o homem pense que ele está fazendo algo contra Deus, é Deus usando as ações livres e malignas dos homens para cumprir a sua vontade. Não foi assim que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó dificultasse a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, para que Deus pudesse mostrar ainda mais o seu poder e a sua glória na terra do Egito. E quando a gente pensava que Faraó venceria a batalha contra Deus, na verdade era Deus mesmo endurecendo o coração de Faraó, e ele diz isso para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele insista em permanecer com vocês aqui no Egito. E a Bíblia diz que Deus endurece a quem quer e que Deus amolece a quem quer. E Deus, então, ele endureceu o coração dos filhos de Israel para que os filhos de Israel rejeitassem Jesus como seu Salvador, estivessem cegos para a realidade da redenção, para que Deus pudesse abrir uma brecha dentro do plano da salvação e salvar a toda a humanidade, a todos os gentios, e depois ele se manifestar de uma maneira maravilhosa a Israel no fim dos tempos, e Israel reconhecerá que eles crucificaram o seu Messias. Então Deus usa as ações livres e a maldade no coração do homem para cumprir a sua vontade. Depois ele pune a maldade no homem para mostrar que ele tem o controle sobre toda a história e que nada foge do seu controle. Tópico 3 vai nos falar do impacto da morte de Cristo. Os 4 evangelhos nos mostram que Jesus, no Getsemane, sobre a agonia que Cristo passou por nós ali no Getsemane, que ele foi abandonado pelos seus discípulos, que ele foi acusado falsamente, que ele foi rejeitado pelo seu povo, e que apesar de inocente ele foi entregue e condenado como malfeitor, crucificado entre 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Cristo ele foi entregue para ser crucificado ali por Pilatos, ele foi entregue a soldados, os soldados açoitaram Jesus, ali no local chamado de Fortaleza de Antônia, e dessa Fortaleza de Antônia até o Monte Calvário era de 800 metros de distância em que Cristo deveria percorrer naquele local chamado de Via Dolorosa. Imagine o sofrimento que Jesus passou, com as costas todas arrebentadas pelos chicotes que esfacelavam a sua carne, por uma coroa de espinho que rasgavam e penetravam profundamente ali a região mais úmida do ser humano, que é o couro cabeludo ali, aqueles espinhos penetrando profundamente o crânio de Jesus.
Jesus ali com as suas costas todas arrebentadas ainda tinha que carregar uma cruz de pelo menos 150 quilos, extremamente pesada. Ele já estava tão desfalecido que foi necessário que um africano chamado de Simão Cirineu, natural de Cirene, fosse constrangido, obrigado a carregar a cruz, porque os próprios soldados viram que se eles continuassem batendo em Jesus e obrigando ele a andar com aquela cruz, Jesus teria desfalecido ali no meio do caminho. Aquilo foi uma provisão de Deus para ajudar Jesus a cumprir o sacrifício expiatório por cada um de nós. E quando Jesus sobe na cruz e ele consegue cumprir tudo aquilo que estava determinado, ele disse: está consumado. Tetelestai, está consumado. E imediatamente a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo depois, porque a morte de Cristo trouxe um grande impacto naquele momento. A morte de Cristo provocou um grande terremoto. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, a terra ficou coberta de trevas. E ao ver isto, o centurião dizia: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Ali o centurião romano reconheceu que o evento que aconteceu não foi um evento qualquer, mas um evento sobrenatural, demonstrando que o sacrifício havia sido cumprido. E para completar, as estruturas do templo se abalam, o véu do santuário ele se rasga de alto a baixo. Não de baixo para cima, puxado pela força de 2 cavalos ali, ou de 4 cavalos para rasgar o véu de baixo para cima. Mas ele foi rasgado de cima para baixo, para mostrar que aquele ato de rasgar o véu não foi um ato humano, mas um ato divino. E foi ali que Deus sacramentou de uma vez por todas a nossa redenção, estabelecendo um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4 nos diz que agora nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça, para que nós possamos alcançar graça no momento oportuno, pelo caminho que Cristo nos consagrou através do véu, que é o corpo da sua própria carne. A morte de Cristo cumpre tudo aquilo que as Escrituras sagradas estavam determinado como sendo um decreto do céu, 3.2, e que, mostrando a Trindade Divina, estabelece esse plano na economia da salvação, mostrando que a crucificação de Cristo é um ato que permeia a eterna consciência de Deus e que Deus já sabia que deveria enviar o seu Filho como a manifestação e prova do seu verdadeiro amor para com a humanidade. Cristo, sendo o juiz que deveria requerer toda a vingança e a justiça contra o próprio pecado, ele, sabendo que o pecador não teria mais condições de se aproximar de Deus porque era imundo, porque era miserável diante de Deus, sabendo que não havia outro meio do homem se salvar, o próprio juiz se desce da sua tribuna, se despe das suas vestes reais, de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, sobe numa cruz. E ele mesmo sofre a condenação que o pecador merecia receber para trazer a salvação para esse pecador. E foi assim que ele fez, porque ele sabia que o pecador jamais poderia se aproximar da santíssima presença de Deus sem a mediação de um sacrifício perfeito. Romanos 5:8 diz que dificilmente alguém se animaria a morrer por outro alguém, ainda que este alguém fosse justo. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tópico 3.3 nos diz que Jesus pagou a dívida da lei e da morte em nosso lugar. A doutrina da satisfação nos diz que em Cristo, plenamente, na morte de Cristo, Deus se satisfez. Deus disse: agora eu estou satisfeito. Os sacrifícios que eram feitos na lei de Moisés eram apenas uma sombra e não a realidade das coisas. Ali, todas as vezes que o homem cometia um pecado no sistema levítico, sempre tinha que se fazer um novo sacrifício, porque aquele sangue tinha prazo de validade. Mas Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele oferece um sacrifício perfeito e definitivo, não sendo necessário que Cristo se ofereça novamente para satisfazer o desejo de Deus contra o pecado e contra a iniquidade. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que assim como ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo se ofereceu de uma vez por todas para tirar
os nossos pecados, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Então, Cristo não vai morrer novamente. A doutrina da satisfação diz que Deus encontrou satisfação no sacrifício de Jesus. E Cristo agora risca a cédula da lei que era contrária a nós, removendo-a do meio, cravando-a na cruz, e aquela dívida, aquela nota promissória que era impossível que eu e você pagássemos, agora ela foi removida do meio e foi cravada na cruz. Todas as vezes que o sacerdote, no dia da expiação, espargia o sangue em cima do propiciatório, debaixo daquela tampa, dentro da Arca da Aliança, estava ali os 10 mandamentos de Deus, a lei que foi quebrada pelo povo, e aquela lei exigia a justa reparação, exigia a morte do pecador para satisfazer a ira de Deus contra o pecado. Mas a partir do momento que o sangue do animal era derramado sobre o propiciatório, Deus não olhava mais para a lei quebrada, mas Deus olhava para o sangue derramado. Da mesma forma, assim é com Cristo. Deus, quando olha para nós, não nos vê como transgressores da sua lei, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então, Cristo veio para trazer bênçãos sem medidas. Ele veio para ser a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa santificação e a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2,2, se não me foge da memória, diz que Deus enviou o seu Filho como propiciação, não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Não existe esse negócio de expiação limitada e particular, como ensinam os calvinistas. Não, Cristo morreu por toda a humanidade. Titos 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. Então, meu amado professor, eu espero que esta pequena aula tenha contribuído para que você consiga, então, aí, ministrar com tranquilidade para o seu aluno. Eu espero que eu possa ter contribuído. No mais, pesquise mais, vá mais atrás de mais fontes importantes. Não fique só nas minhas explicações, mas chegando ao final da sua aula, você conseguindo mostrar para o seu aluno que sem a morte de Cristo seria impossível a salvação da humanidade, dê-se por satisfeito, porque você conseguiu cumprir o objetivo da sua aula. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.